Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Estão animados ou não? Amém. Eu fiquei alguns dias viajando, alguns dias longe do púlpito, eu estou animado. Romanos capítulo 11, abra comigo aí, Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, nós vamos ler um versículo só, que é o versículo de número 36. Todos acharam? Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Igreja, eu quero falar nesta noite com vocês sobre a soberania desse Deus. A soberania de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos entender a grandiosidade que é isso, o alcance que existe no nome de Jesus, e não conseguimos entender, muitas vezes por falta de ensinar, falta de pregar, muitas vezes por descaso nosso, como nós já estamos falando há uns 6 meses para cá, se vocês prestaram atenção nas ministrações, nós estamos batalhando muito, quanto às pessoas mornas, as pessoas que tratam a palavra, tratam Jesus e principalmente o seu sacrifício na cruz de forma indiferente. Até eu elogiei bastante a ministração de quando nós estávamos viajando, porque o Guilherme veio aqui e não costuma ministrar, e ele ministrou: volte ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Porque é o Espírito que nós estamos trabalhando, é o que nós queremos, igreja. Se nós não pegarmos fogo, vamos falar assim, de uma forma que vocês entendam, nós vamos ficar. Se nós não formos quente, frio não dá para ser mais, porque nós conhecemos a Jesus, nós entregamos as nossas vidas para Jesus, não dá para ser mais frio, porque o frio ainda ele tem uma chance de um hospital, de um momento de morte, ele aceitar naquele último momento e ser salvo. Agora nós, a Bíblia fala que a vontade de Deus é de vomitar. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre aquele que é soberano, aquele que está acima de todas as coisas e que tudo criou, tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. E quando eu li esse versículo, eu falei: gente, o que Paulo estava querendo dizer aqui? Por que ele fala isso? Por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E alguns versículos começaram a fluir na minha mente, algumas coisas começaram a vir. Então eu quero ler com vocês alguns versículos. Vá comigo lá em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao 20, Colossenses 1, 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai em toda a plenitude nele, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Tudo foi criado para ele, tudo foi criado por meio dele.
Ele é acima dos céus, acima da terra e acima daquilo que está debaixo da terra. A Bíblia fala que as potestades foram criadas por ele. O que é as potestades, igreja? As dominações, demônios. Pastor, mas Deus criou os demônios? Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que exalava luz, um anjo que andava sobre as pedras afogueadas, e eu quero ler isso com vocês. E Deus criou tronos aqui na terra, tronos que são invisíveis, nós não conseguimos ver, mas existem dominações. Se você for no livro de Apocalipse e ler, você vai ver que uma das formas figuradas para falar de um trono, a Bíblia fala que sobre o mundo está assentada uma prostituta. Alguém já leu isso na Bíblia? Que sobre o mundo está assentado uma prostituta. Algumas Bíblias vai estar sobre as nações. Isso quer dizer a respeito da prostituição contra outros deuses, quanto a outras religiões. Mas no versículo 16 em específico que nós acabamos de ler, ele fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que existem no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Deus criou e estabeleceu tronos, reinados, circunstâncias aonde seres invisíveis dominariam as coisas aqui na terra. Lúcifer não entendeu isso. Lúcifer não teve o conhecimento adequado sobre isso. Não soube lidar com essa situação. E eu quero ler com vocês lá em Isaías. Volta lá em Isaías. Isaías capítulo 14, versículo de número 12 ao 14. Isaías 14, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer olha um dos tronos invisíveis que nós não enxergamos, mas tronos de reinados, e ele acha que aquele trono é para ele. Ele pensa que aquele trono é para ele. E então ele coloca no seu coração, eu vou pegar o meu trono, e vou colocar acima do trono de Deus, acima dos céus, acima das alturas. Mas ele não entende que tudo é por Cristo, tudo foi feito para Ele. Muitas vezes nós não entendemos isso e por isso adoramos imagens, adoramos carro, adoramos esposa, adoramos casas, adoramos dinheiro, adoramos um monte de coisa, porque nós não entendemos que tudo um dia vai acabar nele. Satanás não entendeu. E Deus fala, você colocou no seu coração que você ia pegar o meu trono lá, ia colocar acima do meu. Às vezes as pessoas querem saber de Satanás e eles vão lá ler Gênesis. Mas não é em Gênesis que fala sobre Satanás e sua queda. Lá fala sobre o pecado da serpente e a consequência. Mas não fala sobre Satanás, não fala sobre Lúcifer, sobre a sua queda. Se você lê Lucas capítulo 10, do verso 17 ao 19, coloca para nós ali, Arthur, Lucas 10, 17 ao 19, Deus manda 70 discípulos de 2 em 2 para pregar nas cidades, e então eles expulsam demônios, eles curam enfermidades, eles pregam a palavra, as pessoas se arrependem, as pessoas se convertem, e eles voltam felizes. E então Jesus os adverte, Jesus fala assim, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu.
ele foi jogado de cima, aqui para a terra. Existe até uma música de uma cantora famosa aí, que eu não gosto nem de ouvir falar o nome dela, não assisto nada que ela faz, porque ela fala que o prazer dela foi ver você cair do céu, minha paixão verdadeira, levantou poeira. Satanás caiu do céu, Lúcifer caiu do céu, ele foi jogado, sabe por quê? Porque ele queria pegar aquele trono, que não era dele, era do Filho, que não foi feito para ele, foi feito para Jesus. E além dele querer pegar aquilo que não era dele, ele queria pôr acima do de Deus. Ele queria se exaltar acima de Deus. Então Jesus fala: cuidado, porque Satanás é astuto. Satanás caiu do céu, aqui na terra eu vi, eu presenciei. Aqui mostra que Jesus é antes de todas as coisas. O outro: mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Dei condições para vocês. Agora eu quero ler mais uns versículos. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Esse texto que nós lemos de Isaías, só para deixar claro, ele fala sobre Satanás, ele dá o exemplo de Satanás, mas ele está dando este exemplo por causa do rei Nabucodonosor, que quando viu lá toda a glória dos reinos, subiu no alpendre lá da sua casa e falou: eu fiz todas essas coisas. E Deus cata, exorta ele, todos conhecem a história que está relatada lá em Daniel capítulo 3, onde ele começa a pastar devido a isso. Então aqui é uma profecia sobre Nabucodonosor, mas com duplo entendimento, porque ele cita a queda de Satanás, ele cita a queda de Lúcifer. Vamos ler Ezequiel capítulo 28, do verso 11 ao 19. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és auferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueada e andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou nós podemos mudar esta palavra para ficar mais fácil do nosso entendimento: até que se achou em ti injustiça, maldade. Quem que era Lúcifer? Ele dominava ali no jardim do Éden, ele andava no meio das pedras afogueadas, ele era perfeito, em formosura, em sabedoria, ele era perfeito em tudo aquilo que ele fazia. Algumas igrejas não aceitam o batuque, porque aqui fala que foram criadas para ele. Vocês perceberam essa palavra aqui, em algum momento? Deixa eu achar ela aqui, porque eu não marquei. Cadê? Versículo 13. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que te criados, foram preparados. Então algumas igrejas não aceitam tambores, devido a esse versículo. Vamos continuar lendo. Na multidão do teu comércio
se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. O único que não tem salvação é Lúcifer. O único que não tem salvação são os anjos que juntamente com ele caíram. Não sei se vocês prestaram atenção, mas aqui o profeta Ezequiel está dizendo assim: aumentou o seu comércio. O que é comércio? Comércio é vender, comércio é convencimento, sim ou não? Quem trabalha com comércio aqui? Você precisa vender o seu produto, você precisa vender aquilo que você representa, e você precisa ser convincente, e Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. Lúcifer conseguiu vender aquela estratégia, Lúcifer conseguiu vender que o trono era dele, e que ele tinha que pegar aquele trono e colocar acima do de Deus. Ele não entendeu que tudo era de Cristo, que tudo era para ele, por ele. Ele não conseguiu entender, e quando Deus quis falar com o profeta Isaías a respeito do rei da Babilônia, ele usou o próprio Satanás como exemplo. Ele falou: Nabucodonosor vai fazer a mesma coisa, vai achar que conquistou todas as coisas, vai achar que pelo seu braço ele fez todas as coisas, mas não entende que tudo é por ele, para ele. Igreja, Lúcifer achou que poderia vencer o próprio Deus. Lúcifer achou, por sua beleza, formosura, e por estar dominante. A Bíblia fala, eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, se não, leiam novamente, ou então depois assistam no YouTube, que ele andava no jardim do Éden, sim ou não? E quem que enganou Eva lá no jardim do Éden? A serpente. Usada por quem? Por Lúcifer. Porque aumentou o seu comércio. Ele conseguiu vender a sua teoria. Ele conseguiu vender a sua artimanha. E ele achou que aquele trono que estava nas regiões celestiais para dominar sobre toda a terra era dele. Era para ele. Muitas vezes nós nos enganamos, e enganamos as pessoas que estão perto, e nos enganamos achando que certas coisas são para nós, e não é, igreja. Às vezes nós deixamos o medo nos dominar, e não tomamos certas atitudes, porque achamos que nós devemos guardar aquilo o resto da vida, porque é para nós, e não é. Quem aqui não conhece uma mãe, uma avó, que nunca deixava usar os talheres, os pratos, as panelas, porque era para uma ocasião especial, e essa ocasião nunca chegou? Porque ocasião especial, igreja, é você estar vivo, é você estar respirando, é uma ocasião especial. Lúcifer caiu por causa da sua ambição. Lúcifer caiu porque não conseguiu controlar a sua vontade, os seus desejos. Ele não entendeu que tudo que estava criado, que tudo que fora criado, foi para ele, para Jesus. Não era para Lúcifer, não era para Satanás. Vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 1.
João capítulo 1. João, discípulo de Jesus, que escreve esse evangelho, discípulo amado, que recosta sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Acredite-se que foi lançado num caldeirão de azeite fervente e não morreu. Acredite-se que ele também foi lançado na ilha de Patmos como escravo e teve a revelação do Apocalipse. Entendeu? Olha o que ele escreve. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O trono que havia sido estabelecido aqui na terra, que nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, é de Cristo. E nós precisamos aprender a destronar algumas coisas das nossas vidas. Nós precisamos aprender a entronizar Jesus nas nossas vidas, porque nós somos cristãos. E se nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que deixar Ele nos conduzir. Nós temos que deixar Ele nos levar. Nós vendemos a nossa casa e temos até dia 31 para sair. Igreja, 3 negócios já deram errado. E eu estava ansioso, um dia eu quietei, levantei de madrugada. Falei, Senhor, tira isso do meu coração. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu confio em ti. E eu deixei o Senhor conduzir a minha vida. Então o Senhor vai me levar para o lugar certo. Só que eu não quero ficar pensando nisso. Eu não quero ficar preocupado com isso. É lógico que eu não vou sentar no sofá e ficar dormindo lá. Mas eu não quero perder noite de sono, eu não quero sofrer de ansiedade. Falei, não, tira isso do meu coração. Igreja, descansei. Mas a pastora, a milhão. Mulher é diferente de homem. Porque o homem não está muito preocupado com casa, a mulher não, mulher é a segurança dela. Aí ela para cá, eu não consigo pensar em nada. Eu falei, Simone, ora, coloca isso na presença do Senhor. A Bíblia não fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É hora de aliviar, vai dar certo, vai acontecer, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, fique em paz. Aí na quarta-feira nós chegamos aqui, a ministração foi exatamente essa: confiar, esperar. Aí ela falou, nossa, falou comigo. Eu falei, amém, né? Descansa, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Nós precisamos confiar, nós entregamos a nossa vida para Jesus, deixa Ele conduzir, Ele vai conduzir isso também. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que dia 31 nós temos que sair. Às vezes Ele vai arrumar alguma coisa para nós no dia 31. Mas amém, deu certo, vai dar tudo certo. Nós precisamos aprender a deixar Ele governar as nossas vidas. Igreja, e naquele versículo também de Romanos 11:36 fala que além de todas as coisas ser dele, é por Ele. E quando eu estava pensando no por Ele, veio para mim que Ele é mediador de todas as coisas. Ele sustenta e governa todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Por ele, igreja, nós alcançamos uma nova aliança. Por ele, a aliança mosaica, nos 10 mandamentos, foi deixada como velha, como ultrapassada. Ninguém aqui, nem eu,
seria salvo se não fosse por Ele. Porque nós teríamos que cumprir os 10 mandamentos à risca, e se tropeçar em um, todos os outros 9. É assim ou não é? Os conhecedores aí, os estudiosos da Bíblia. Foi por Ele que nós temos direito a uma nova aliança. E os primeiros domingos do mês, nós ceiamos aqui, e nós lemos o livro de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22. E no verso 25 em específico, ele fala assim: uma nova aliança no seu sangue. Foi por Ele que nós alcançamos a salvação. Foi por Ele e através do seu sangue que nós temos acesso a uma nova aliança. E por que Ele morreu, pastor? Porque o testador tem que morrer para que nós tenhamos acesso ao testamento. Ele cumpriu as promessas. A grande briga do judaísmo com o evangelho, com o evangélico, com o cristão é essa. Porque por mais que alguns judeus, ou que frequentam e aceitam o judaísmo como religião, existem os judeus que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles não conseguem compreender que as leis foram abolidas. Para eles as leis têm que ser cumpridas. Quantas vezes nós já não entramos em embate, né, Chubim, com o Renatinho lá do judaísmo. Eles não conseguem entender que Jesus é maior do que o sábado, que Jesus é maior do que as leis. Ai, pastor, mas então não pode matar, roubar e destruir. Não, nós não podemos fazer isso não. Mas se você matar, se você roubar, se você destruir alguma coisa, e você aceitar, se arrepender de todo o seu coração, você é salvo. Na lei não. Na lei você é condenado. A lei, ela é dente por dente, olho por olho. Jesus é mediador de uma nova aliança. Por Ele nós temos condições de ser salvo. Por Ele nós temos condições de entrar na vida eterna. Por Ele nós temos os nossos pecados perdoados. Por Ele nós somos amados por Deus e aceitos. Eu não sei se vocês viram, eu repostei esses dias um julgamento. Alguém viu no meu Instagram lá? A pessoa chegava para ser julgada e o julgador ali, o legislador, começava a apresentar os pecados. Ele falava assim: mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo outro. Condenado, pode ir. Aí vinha o outro: mas eu fiz tudo de certo. Aí o cara: realmente eu não tenho nenhuma acusação contra ele. Condenado. Aí chega um cara lá, o cara começa a ler a acusação. Só tinha coisa ruim. O cara abaixa a cabeça e fala: é verdade, eu fiz tudo isso daí. Mas aí vem um homem, troca os papéis, tira aquele papel, dá um papel novo para ele, e no papel está escrito assim, ó: perdoado pelo sangue de Jesus. Ele fala: pode ir para o céu, porque os seus pecados foram pagos. Ou seja, os outros que não aceitaram Jesus não conseguiram pagar o preço pelos seus pecados, mas através dele, por ele, nós somos salvos. Quando nós chegarmos diante do nosso julgamento, não é a nossa acusação que vai ser lida, não é aquilo que nós fizemos que vai ser lido, aquilo que foi o nosso passado que vai ser lido, mas é: Jesus pagou o preço pela vida dele, derramou o seu sangue, e ele está salvo para a honra e glória de Deus Pai, porque essa era a vontade do Pai. Hebreus 9, um pouquinho para frente aí. Hebreus 9, versículo 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santo dos santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em quem estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, e que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Entenda,
no templo de Jerusalém, no templo dos judeus, no templo dos sacerdotes, escribas e fariseus, existiam 3 partes, igual nós aqui, mas 3 divisões no templo. Aonde tinha o átrio, ficava o povão, vamos falar assim, vocês. Aonde tinha o lugar santo, que ficava os sacerdotes, esperando, aguardando o momento de pregar, o momento de anunciar no átrio. Então eles ficavam ali numa sala, vamos falar assim, numa parte reservada, e existia o lugar santíssimo, vamos dizer que é isso aqui, onde tinha uma cortina, que eles chamavam de véu. Ninguém poderia olhar lá dentro, porque se alguém olhasse lá dentro, o que acontecia? Morria. Se alguém entrasse ali, que não fosse o sacerdote, uma vez ao ano, um mês, sem ter relações sexuais com a sua esposa, e santificado ele também, morria. Existe até alguns escritos, manuscritos, de Talmides, que dizem, não está na Bíblia, mas dizem, que quando o sacerdote ia entrar, eles amarravam uma corda no seu calcanhar, porque se em 15, 20 dias ele não saísse, eles puxavam o corpo do sacerdote, porque ele entrou impuro e morreu diante da arca, morreu diante desse altar. Então aqui, o escritor de Hebreus está falando assim, existia um lugar santíssimo, onde tinha um véu que separava. Vamos continuar lendo. Verso 24 e 25, capítulo 9, verso 24 e 25. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O sacerdote entrava uma vez ao ano, para oferecer sacrifícios pela minha e para a sua vida. Aí o escritor de Hebreus está falando assim, Jesus Cristo entrou no céu, e intercede por mim e por você diante do Pai, não é diante de uma arca, não é uma vez ao ano, ele entrou de uma vez por todas. Aí vamos continuar lendo. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque eles matavam um animal e levavam o sangue para aspergir. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se entregou por nós. Vamos continuar lendo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como eu amo esse versículo, igreja. Como eu amo debater com as pessoas que são de uma religião aí, que fala em reencarnação. Eu falo, vamos dar uma lidinha na Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia fala? Ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ah, mas só existe esse versículo. Vamos voltar lá nos evangelhos, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus fala assim, eu vou contar uma parábola para vocês. Existia o rico e Lázaro. Os dois morreram. Um foi levado imediatamente para o inferno, e o outro para os seios de Abraão. O que o rico queria, igreja? Que alguém falasse para os seus irmãos mudar de vida, porque senão eles iriam para lá, e lá era um lugar de dor e tormento. Abraão fala assim, ó, não dá, existe um abismo, uma separação, eles têm que aceitar lá, enquanto estão vivos, eles têm que reconhecer e mudar de vida enquanto estão lá, não dá para depois que morrer alguém voltar lá e avisar. Aí até nesse texto ele fala, existem a lei, a palavra que é pregada, e os profetas. É assim ou não é? Que pregam. Igreja, foi por ele. O sacerdote uma vez por ano entrava naquele lugar santíssimo,
para poder oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Jesus entrou uma vez por todas no céu, diante do Pai. E a Bíblia fala, e esse eu não vou nem ler para vocês devido ao tempo, mas o que aconteceu na hora que Jesus entregou o seu Espírito na cruz? Alguém lembra? O que aconteceu com o véu? O véu se rasgou, de cima a baixo. O véu se rasgou. Sabe por quê? A partir daquele momento, através dele, por ele, nós começamos a ter acesso direto ao Pai. Nós começamos a parar e orar e falar direto com o nosso Deus. Vai lá em Israel e chama Deus de Pai, vai lá. Vamos ver se você tem coragem. Você é preso. Não sei se vocês sabem, mas uma das acusações de Jesus é por ele ter chamado Deus de Pai. Mas você pode, porque o véu se rasgou, de alto a baixo. Sabe por quê? Não teve ação humana, não teve ação de mãos humanas. Foi o próprio Deus que rasgou o véu. Morreu uma vez, igreja, não aceitou Jesus, condenação. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Ele vai voltar. E nós estamos aguardando esta volta. E esta volta nunca esteve tão próxima de acontecer, igreja. Esse Jesus está mais perto do que nós imaginávamos. Satanás achava que o trono era para ele. Não, o trono é meu. Vou pegar ele e vou colocar acima do de Deus. Olha que desgraça, né? Além dele pensar que o trono era dele, ainda ele queria por acima do de Deus. Gente, eu paro para, a Simone fala isso também, né? Para dar umas viajadas. Gente, o bicho é criado por Deus. Ele é criação. Então, se você foi criado, o seu criador é maior que você. Mas ainda assim, a soberba, a arrogância, a prepotência, vai falando todos os adjetivos que vocês quiserem falar aí, entra no coração do cara, e o cara ainda consegue convencer 1/3 dos anjos de que ele poderia pegar o trono dele e ser acima do Criador. A criação acima do Criador. É a mesma coisa, Guilherme, você que é programador, um dia o programa virar para você e falar assim, vou te deletar, vou te matar. Você falou, queridão, você sabia que foi eu que te criei? Espera aí que eu vou dar um jeito no você. Mas Satanás, e eu penso isso toda hora, vou até dar essa dica para vocês ficar pensando também. Ele fez com que Jesus fosse crucificado e Jesus ressuscitou, e tudo estava escrito. Se você ler no Antigo Testamento, tudo estava escrito. E Satanás, vamos falar assim, é um boneco de ventrílogo, é isso que chama, né? Conduzido, por quê? Porque tudo é por ele, para ele, todas as coisas. Tudo acontece para ele, por ele e para ele. E vamos falar um pouco, para a gente encerrar, sobre o para ele. O propósito final de tudo, igreja, é glorificar a Deus. Tudo que aconteceu, tudo que eu ministrei aqui, tudo que nós passamos nas nossas vidas, e muitas vezes temos que nos arrepender, é para a glória de Deus. João capítulo 3, versículo 27 e 28, texto que eu amo demais também. Eu sei que é repetitivo, mas, bom, eu amo a Bíblia, né? Mas esse texto aqui é de João Batista. As pessoas chegam nele e falam assim, João, você não está preocupado que aquele homem Jesus que você batizou ali no Jordão, está batizando mais gente que você? As pessoas estão indo atrás dele, estão deixando de te seguir para seguir ele. E João Batista fala uma coisa interessantíssima, versículo 27 e 28, João responde e disse,
o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. As pessoas estavam querendo colocar uma sementinha de inveja no coração de João Batista. Às vezes sem querer, igreja. Às vezes sem querer. Uma vez uma pessoa chegou em mim, bateu nas minhas costas e falou assim, pastor Júnior, que bênção, hein? Você está pregando bem, melhor até que fulano. Eu falei, meu Deus do céu, não fala isso para os outros não. Porque não é verdade, porque ele é meu líder. E se isso aí chegar de forma errada lá, eu estou enrolado. Eu estou no sal. Mas tem pessoas que pegam, por quê? Porque isso massageia o ego dela. Chegaram em João Batista e falaram assim, ô João, cara, você é o cara, velho. Você anda de pelos aí, você come gafanhotos e bebe mel silvestre, não sei se vocês sabem disso, mas João Batista ele não comia comida natural, ele comia gafanhoto. E você prega, as pessoas se arrependem, você bate de frente com os fariseus. Ele fala, mas eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Aí ele continua, vamos lá. Mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está a minha alegria cumprida. Ele fala assim, eu fico feliz só de ter batizado ele. Eu fico feliz do ministério dele estar crescendo. Porque eu não sou o noivo, ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Aí ele continua, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é engraçado? Como que Lúcifer era, que nós lemos lá em Ezequiel 37? Formoso e cheio de sabedoria. Um anjo de luz, um anjo, pecou com o corpo glorificado. Um homem, cheio de falhas, cheio de defeitos, reconheceu que Jesus era acima dele. Reconheceu que Jesus estava acima dos principados e das potestades. Vamos continuar, Salmos 46, 10. Por que muitas vezes Deus permite algumas situações que a gente vive? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para Ele, muitas vezes Ele permite certas situações na sua vida. Muitas vezes Ele permite a cova dos leões na sua vida e não te livra da cova. Muitas vezes Ele te permite a fornalha na sua vida e não te livra da fornalha. Porque Ele quer te livrar na fornalha. Ele quer te livrar diante dos leões. Ele quer te livrar diante das circunstâncias. E Ele fala para você o seguinte, igreja. Eu não sei quem está precisando ouvir isso nessa noite. Aquieta. Espera. Vai passar. E o nome do Senhor será glorificado. Espera. Deus livrou Jesus da cruz, igreja? Sim ou não? Não. Jesus orou para Deus livrar ele da cruz, sim ou não? Orou. Se for possível, afasta. Hora que ele estava na cruz, o que ele fala? Por que me abandonaste? Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E toda a glória foi dele, por ele e para ele. Ele glorificou ao Pai, ressuscitando ao terceiro dia. Números capítulo 20, versículo 7. Grupo de louvor pode vir. Números capítulo 20,
versículo 7. E o anjo do Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, o seu irmão. Diga assim comigo: e falai, vai, repete comigo, bem alto, e falai a rocha perante os seus olhos, e darei a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés, levantando a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Vamos parar aqui para vocês entenderem. Deus fala: Moisés, lembra que ali atrás aconteceu a mesma situação? Eu falei para você bater na rocha com a vara, e a água saiu, e você bebeu? Eu estou parafraseando. E o povo bebeu? Lembra? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai levar o povo diante da rocha, vai pôr eles lá, mas você não vai bater na rocha. Você vai ficar com o cajado e não bate na rocha. Você vai falar com a rocha. E eu vou dar água, porque eu serei glorificado. A glória vai ser minha. Por que, igreja? O cajado de Moisés estava virando amuleto de adoração. Não era mais Deus que fazia, era o cajado. Se o cajado não batesse, não saía. Se o cajado não tocasse a água, não abria. Então, o que Deus estava querendo fazer ali? Organizar as coisas, tirar a adoração do cajado e trazer para Ele. Então ele falou: Moisés, você vai com o cajado, mas você não toca na rocha com o cajado. Você fala com a rocha. O que Moisés fez? 2 pancadas na rocha com o cajado. A água saiu? Saiu. Ele falou que ia sair. Promessa, Deus não volta atrás. Ele cumpre. Mas e Moisés? E a desobediência? E o Senhor disse a Moisés e a Arão, versículo 12: porquanto não me credes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis desta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Vou parafrasear de uma forma que vocês vão entender. Você e o teu irmão não vão entrar na terra prometida, porque vocês não me glorificaram. A glória era minha, era para mim e não para você. A glória era para santificar o meu nome, não a vara. Muitas vezes nós temos pegado a glória do Senhor. Muitas vezes nós temos roubado aquilo que é do Senhor. Eu sempre falo e sempre bato nessa tecla. Pregar para pouca gente, assim, ó, pouca gente não, que a gente tem bastante gente, mas para uma igreja menor, amém. Eu quero ver você segurar a arrogância, a soberba, a altivez, quando você estiver pregando para 3, 4, 5 mil pessoas. E você tem que saber que a glória não é tua, é dele. Que a glória não é para você, é para Ele. Quando pessoas se arrependerem, quando pessoas são curadas, vocês sabem que eu não gosto de falar isso aqui, para que eu não seja edificado. Eu já orei por pessoas, elas foram curadas. Eu já orei por pessoas em estado terminal, e elas estão vivas até hoje. Eu já orei por crianças que o médico falou, não tem mais jeito, é esperar a morte. Eu falei, não morre. Mas o médico falou, não morre. Não morre. E não morreu. Está viva até hoje. E nós temos o testemunho da Fabrícia, que é recente. Ligou para mim e falou, pastor, a situação é essa. Eu falei, estou indo aí. E Deus vai abrindo portas, igreja, porque eu não sou médico, não sou nada. Eu entrei na UTI neonatal e ungi a criança. Deus vai abrindo portas. Inclusive o dia que a Fabrícia veio dar o testemunho, eu não sei se vocês perceberam, a pessoa que segurava o neném no colo, o Ian, é a médica. Porque ela falou,
Foi um milagre. Só que a glória não é minha, a glória é dele. Eu não tenho que ficar falando. Eu não tenho que ficar me mostrando, porque a glória é dele. Moisés perdeu o direito à salvação. Deixa eu me corrigir, está errado, o YouTube. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque ele não glorificou a Deus. Ele não glorificou o Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, a Bíblia fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tudo é para mim, tudo é por mim, tudo é para mim. Igreja, o dia que nós aprendemos esse único texto de Romanos 11:36, 36 ou 26? 11:36, nós vamos entender que todo o resto é resto. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia, Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Diga assim comigo: em Cristo Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Se você estava indiferente quanto ao Evangelho, se você estava indiferente quanto ao sacrifício de Jesus, por erro muitas vezes nosso, dos pregadores, que pregam prosperidade, que pregam libertação, que pregam isso, que pregam aquilo, e não pregam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esquece das coisas que ficaram para trás. Tome uma nova atitude, uma nova direção, e a partir de agora prossiga para o alvo. Não seja como Satanás. Não queira ser maior do que Jesus. Não queira entronizar na sua vida outro que não for Jesus. Não queira desobedecer o Senhor. Não queira, vou usar até uma palavra que é muito usada pelos judeus, se prostituir. Porque para os judeus prostituição não é propriamente dito o adultério ou o relacionamento carnal, sexo, mas sim você deixar o certo pelo duvidoso, naquilo que é religião. Quando você deixa a Jesus e se vira para as teorias, para as teses que hoje estão aí, as doutrinas, as doutrinações, você está se prostituindo, você está deixando o único e suficiente Salvador para andar atrás de coisas vazias. Tiago fala que essas coisas são como o orvalho. Você chega, olha, está lá. Daqui a pouco você volta, sumiu. Acabou. Igreja, se firme na rocha. Quarta-feira foi até ministrado aqui. Se firme sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Por quê? Deixa eu ler aqui, senão eu perco a ordem. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Satanás achou: não, esse trono é meu. Deus falou: não é teu não, vagabundo, safado. Vai pegar trono e colocar acima do meu, coisa nenhuma não, você vai cair. Você vai para baixo agora. Ou seja, já estava ruim, agora vai piorar. Eu estou brincando aqui, né? Deus não, a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, que ele não peca e por isso ele não pode levar as pessoas ao pecado. Então ele não ia falar essas palavras para Satanás. Mas Satanás perdeu o seu lugar, perdeu a salvação, porque achou que aquele trono que era de Cristo era dele. Só que uma coisa que Satanás, todos concordam, Deus não tirou a sabedoria de Satanás. Tirou a formosura,
tirou o lugar de glória. Ele conseguia até subir diante do altar de Deus. Pode ler lá no livro de Jó, que acredita que é o escrito mais antigo que existe no mundo, o livro de Jó. Ele ia até Deus fala com ele, mas hoje ele não tem mais esse acesso foi bloqueado, e hoje ele é perdido. E por que nós somos odiados por ele? Porque por mais que a gente peque, igreja, Jesus pagou o preço pelas nossas vidas, e nós temos direito à salvação quando nos arrependemos. Amém? Glória a Deus. Chubim, vem aqui encerrar para nós. Deus abençoe a igreja, uma semana de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Perdão pela demora.